É possível ir ao céu sem pagar o dízimo? Ué, se o camarada não tem fé para dar a oferta, se ele não tem fé para isso, para dar isso, ele deixa de usufruir uma bênção desse lado. Então eu tenho uma casa, 6 apartamentos, 3 meus filhos moram, 3 eu comprei em comodato de construção, que ainda faltam 30 prestações em Vila Velha, de um construtor evangélico. Eu tenho um apartamento em Boca Raton, que está aqui a declaração de bens do Banco Central, ela está aqui. Comprei por $149 mil para pagar em 30 anos. Se eu pegar esse patrimônio atualizado, que você na declaração do imposto de renda, você põe o dia que você comprou. Mas se eu pegar isso e atualizar o valor que vale a minha casa, que aqui está por 800 mil, porque foi quando eu comprei, eu vou ter aqui de patrimônio atualizado de valores de hoje, 4 milhões e meio. Isso é 12 anos atrás. Um patrimônio atualizado de 4 milhões e meio. 4 milhões e meio hoje deve valer quanto? E quanto que ele não ganhou a mais nesses anos, nesses 12 anos de lá para cá? Quanto que ele não ganhou? Entendeu? Então, assim, já nessa época, já há 12 anos atrás, ele já era um cara milionário. Possa ser que essa denúncia, essa matéria da Forbes, de fato, esteja cometendo algum erro ali, um erro aqui, mas só esse valor que ele deu aí, você já percebe que é um valor extremamente absurdo. É um milionário. É um milionário. Ele disse que tem, nessa época, uma casa, 6 apartamentos, 3 os filhos deles moram, e 3 eles provavelmente devem botar para investimento. E tem um apartamento em Boca Raton. Se eu não me engano, foi isso que ele falou. Boca Raton, nos Estados Unidos, pagou $100 e poucos mil. Ou seja, na moeda de hoje, $100 e poucos mil dá o quê? Dá mais de meio... Dá 500 milhões. Mais de 500 milhões. Mais de 500 milhões. Então, assim, para você ver que já nessa época aí, o pastor já era milionário. Lembrando que há 12 anos atrás, hoje em dia, nós estamos vendo um grupo de 5 anos para cá, nós estamos vendo um grupo emergente de pessoas mais jovens ganhando dinheiro e ficando rica, só que por causa da internet. A internet deu essa possibilidade das pessoas ficarem ricas mais cedo. Nessa época dele aí, que ele está falando isso aí, era impossível isso acontecer. A pessoa tinha que estudar, tinha que fazer uma faculdade, se quisesse ter um salário menor. E a pessoa que tinha que trabalhar, conseguir um trabalho, fazer cursos e não sei o que, passava 10, 15 anos da vida dela se dedicando a estudos para depois conseguir um cargo melhor na empresa, para depois ver se ia conseguir ganhar mais dinheiro. Nenhum médico ficaria milionário nessa época tão fácil. Mas um pastor sim, né? Ok? Aqui tem 4 milhões porque tem 2 milhões da minha participação na minha empresa. Então, se eu tirar isso e atualizar. Então, o que a Forbes está falando, primeiro, é mentira. O jornalista, o correspondente, vai perder o emprego. Porque eu vou processar a Forbes nos Estados Unidos. Eu não vou processar aqui. Aqui não tem graça. Eu vou fazer doer lá. Porque eu acho uma safadeza você denegrir. Porque se eu tivesse, eu também diria. Porque há 25 anos eu não tenho salário de pastor. Eu sou pastor há 30 anos. Tive salário por 5 anos. Não que seja pecado errado, é bíblico. A Bíblia fala até que o pastor tem que ganhar muito bem, pela Bíblia. Que ele tem que ser muito bem tratado. Mas há 25 anos eu não tenho salário de pastor. Há 25 anos eu vivo de quê? Como conferencista. Eu talvez seja o pastor que mais oferta ganho quando prego fora. Porque estou na televisão, essa coisa toda. E da minha editora. Pra você ter uma ideia. Nos últimos 5 anos, eu vendi mais de 1 milhão de livros meus por ano. Mais de 1 milhão. Eu sou o pastor que mais vendo livros, eu sou o pastor que mais vendo palestras em DVD e em CD. Então, eu não posso aceitar que uns caras venham fazer uma coisa com o objetivo que esse é o objetivo. É colocar um bloqueio na sociedade, que tudo que é pastor que ele tem, ou foi roubado dos fiéis, que é um bando, desculpa a expressão, de otários, certo? Então, eu fiquei nervoso com esse negócio. Eu vou contestar um... Bom, aí tem um assunto muito importante, sério, que ele falou aí. Que a gente precisa levar em consideração também. Porque na hora de criticar, nós precisamos criticar. Mas na hora de falar a verdade, nós temos que falar a verdade. A gente não pode criticar por criticar. Dentro dessa bolada toda aí, dentro dessa bolada toda de milhões que ele tem, grande parte, talvez a maioria, seja das vendas dos livros dele. Que todo mundo sabe que ele é um escritor aí de livros, aí vende livro pra caramba mesmo aí, pelo Brasil e pelo mundo. E escritor costuma vender seus livros caros e ganhar bem por isso. Então, assim, que ele tem livros, todo mundo sabe disso. Que ele vende bem livros, todo mundo sabe disso. E a gente pode fazer uma reflexão da seguinte forma. Se, por um acaso,
o dinheiro dos dízimos e das ofertas que vão para as igrejas que ele pregam, ele não recebe nenhum centavo, que eu não acredito nisso, até porque ele cobra para ir fazer os congressos, coisas que é abominável, ao meu ver. Se ele não recebe, ele é como se fosse um artista. Um artista, ele é chamado para fazer um show pela capacidade que esse artista tem de lotar o espaço e ganhar mais dinheiro, vender mais ingressos. É a mesma coisa. Chama o Silas Malafaia porque ele é um pastor que chama multidões e tem o poder da persuasão para que as pessoas deem dízimos. Aqueles dízimos vai ser para pagar a ida dele nessa igreja e fazer o resto das coisas que todo mundo já sabe que se fazem. Entendeu? Por isso que há uma indústria gospel do congresso. Esses congressos que existem, nada mais, nada menos é do que show de artistas gospels que pregam a palavra como se fosse arte, para ganhar dinheiro, carisma, entendeu? E assim, todo mundo já sabe engordar a conta bancária. Um pouco. A revista Forbes é uma revista que trata basicamente de fortunas. Não é novo, é associado à religião, todas as religiões, digamos, não estou isentando a católica. As religiões são associadas a fortunas. No caso da evangélica, é associada ao dízimo pago pelos fiéis. E aí levanta-se a questão tem sempre esse mistério do dinheiro em torno da religião evangélica, que vem do dízimo, etc e tal, que sustenta as igrejas. Também vem com dízimo. Também, estou também dizendo. também. Não é obrigatório, não mas tem. Verdade. Não é obrigatório. Sim. Agora, no caso, esse interesse por essas fortunas que aparecem nas pessoas associadas à religião, por que não seriam do interesse da Forbes? Ela trata de outras fortunas, ela trata de fortunas de muita gente. Ela cita o Ike como o Ike Batista, ela cita todo mundo. Por que não citaria os brasileiros associados à religião? E mais, a revista se defendeu citando fontes. Ela disse Ministério Público, Mentira. Polícia Federal Mentira. E imprensa. Mentira, primeiro. Nunca, não tem um dado na imprensa, seja jornais ou revistas, não tem um dado para ele declarar que eu tenho 300 milhões. 2. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal, que são instituições de muita credibilidade, legalmente, eles não têm autoridade de falar nada de ninguém. Só tem um órgão, Receita Federal. E que para falar do que eu tenho, um juiz tem que autorizar. Porque sigilo fiscal, sigilo de patrimônios, sigilos bancários, só um juiz pode quebrar. Então eu disse para você, a Forbes pode falar da fortuna de qualquer um, mas fale dos que tem. Quando ele diz que eu tenho 300 milhões de reais, o que a pessoa vai associar? É o ser humano. O cérebro humano, ele é um ser que diferencia dos animais, porque ele tem inteligência e percepção, ele faz associações. Então, assim, pô, esse malandro aí, esse vagabundo aí, tem 300 milhões porque roubou os fiéis. Então, essa é a ideia. E eu não vou receber fama daquilo que eu não tenho. Porque para o milionário, Gabi, pro empresário sair, olha, eu estou entre os 100 mais ricos do mundo. Isso dá até crédito pro cara. Os bancos, pô, esse cara aqui tá entre os milionários. Pra mim é o contrário, o efeito é negativo. Mas, ô pastor, você não devia estar fazendo esse tipo de não defesa da teologia da prosperidade. Não, diferente. Aí vem cá, quem disse? Existe uma coisa, existe o B. Bom, galera, eu vou parar aqui, mas antes eu vou dar uma voltada ali, que eu acredito que ele falou uma coisa ali que vai intercalar com o próximo vídeo que eu vou colocar, que talvez vocês não tenham prestado atenção. Quem quiser assistir esse vídeo, essa entrevista inteira aí, eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo aí, para que as pessoas possam assistir esse vídeo inteiro aí. Antes de eu voltar aqui, eu queria que vocês compartilhassem, se inscrevessem no canal e fizessem um comentário, mesmo que crítico, ok? Vamos lá. Ela falou uma coisa aqui rápida. Eu acredito que poucas pessoas pegou a visão, mas é bom eu voltar para mostrar aqui. Deixa eu ver em que ponto foi. Acho que foi aqui. A religião, todas as religiões, digamos, não estou isentando a católica, as religiões são associadas a fortunas. No caso da evangélica, é associada ao dízimo pago pelos fiéis. Dízimo. E aí levanta-se a questão tem sempre esse mistério do dinheiro em torno da religião evangélica, que vem do dízimo, etc e tal, que sustenta as igrejas. Também vem com dízimo. Também, estou também dizendo. também. Não é obrigatório, mas tem. Verdade. Não é obrigatório. Sim. Agora... Dízimo não é obrigatório, é claro. Aí ele fala, sim, não é. Não é obrigatório, é claro. Sim, não é. E aí ela prossegue com a... Esse interesse por essas fortunas que aparecem nas pessoas associadas... Vocês pegaram a visão, né? Ele falou rápido ali. Ele está concentrado em outro assunto que ele deixou escapar isso. Porque se ele tivesse concentrado no assunto, ele não deixaria escapar. Mas ele estava concentrado ali em outro assunto, acusação e tal, estava com a cabeça ali nervosa e soltou, né? A verdade sobre o dízimo. Não é obrigatório. Pronto. Aí a gente vai partir para agora o método. O primeiro método, o método mais eficaz que eles têm de ganhar dinheiro.
que é colocando você contra Deus, se caso você não deu dízimo. O cristão, aquele cristão pobre, fudido, ele tem muito mais medo de ir pro inferno do que passar fome. Ele dá as últimas moedas que ele tem em casa, de dízimo, de oferta, seja lá o que for, porque o pastor tá pedindo, porque senão ele vai pro inferno. Ele tem muito mais medo do inferno do que passar fome. E aí é nisso que esses psicólogos cristãos e teólogos e caralho a quatro usam para poder enganar as pessoas. Então vamos parar com babuzeira de conversa fiada de que dízimo é só no Antigo Testamento. Então, querido, quando você entrega dízimos de oferta, você repreende a maldição e você atrai a bênção sobre a sua vida. Então vamos parar com babuzeira de conversa fiada de que dízimo é só no Antigo Testamento. Então, querido, quando você entrega dízimos de oferta, você repreende a maldição e você atrai a bênção sobre a sua vida. Vocês entenderam, né? O dízimo e a oferta, ele lá naquele vídeo lá, ela questionou ele sobre se o dízimo... Questionou não, ela falou rápido ali que o dízimo não era obrigatório, ele confirmou que sim. E agora ele tá falando que vamos parar com essa baboseira de que o dízimo é só no Velho Testamento. Por que ele tá falando isso? Porque tem uma vertente crítica ao dízimo e é a vertente que eu acredito, que fala o seguinte: aquele que vive na lei, que viva 100% na lei. Aquele que vive na graça, que viva 100% na graça. Entendeu? Porque se qualquer um que vive 100% de um dos lados fugir para o outro, estaria cometendo um pecado. Portanto, o dízimo é algo do tempo da lei. Foi o obrigatório para aquele tempo, para aquela cultura, para aquele movimento, para aquela necessidade momentânea. Jesus veio e acabou com aquilo. Jesus cumpriu tudo aquilo. E agora nós estamos vivendo no momento da graça. Então nós não precisamos dar o dízimo. Não existem motivos para você dar o dízimo, sendo que o primeiro motivo de dar o dízimo era e hoje não existe mais. Essa é a vertente. Então ele está dizendo aí que pare com essa baboseira de que dar o dízimo era só no Velho Testamento. Não, era só no Velho Testamento sim. E ele sabe disso. Mas, para ajudar a pagar o seu cachê milionário de pregação nas igrejas, ele precisa dizer que o dízimo é legal. Ele não só precisa dizer que o dízimo é legal, mas ele precisa dizer também que você não vai ser abençoado se não der o dízimo. Ou seja, se você não der o dízimo, você vai para aquele lugar que você mais teme, que é o inferno. É isso que eles querem colocar, o medo em vocês. E vendo que as pessoas estão cada dia mais, né, abrindo os olhos para esse tipo de coisa e deixando só aquelas pessoas que realmente não têm instrução nenhuma, eles ficam bravos quando as pessoas criticam eles. Inclusive, eu separei um vídeo aqui de um cara criticando ele e fazendo uma crítica que eu gostaria de fazer, mas eu sou pequeno. Mas acredito que muitos que vão assistir esse vídeo, se é que muitos vão assistir, gostaria de fazer a mesma crítica. Por exemplo, um picareta de primeira qualidade. Não estou falando que o canal está falando que o Silas Malafaia é picareta. Sou eu que estou falando que ele é picareta. Não leva processo, não? Eu tô nem aí com esses diabos. Picareta, ele chama todo mundo de picareta também. Isso é um cafajeste. É um cafajeste de primeira qualidade. Certo? Que tira dinheiro dos outros, usando a psicologia, usando psicanálise, usando mentorias, usando Bíblia, usando Deus, certo? O que ele quer é a vida para ele. E lasque-se os outros, lasque-se os pobres. Deus dá para ele, que é o gerente, que é o administrador da igreja, o único cara que fala com Deus. Entende? Então, quer dizer, canalhas como esses e outros canalhas deviam estar presos. Certo? E não abrirem templos e falar em nome de Deus e serem aplaudidos e ainda receber dinheiro, relógio. Silas Malafaia, por exemplo, um picareta. Bom, finalizei esse vídeo
com esse cara fazendo essa crítica direta a ele. Às vezes as críticas não são críticas pessoais. Eu não sei se esse cara tem alguma birra com o Silas Malafaia, não sei. Mas às vezes as críticas é ver o fruto que o cara está produzindo. Ele na realidade está produzindo pessoas cegas que baseada no medo, doam tudo, porque a pregação dele é só dinheiro, não tem amor, não tem Jesus, é só exortação e dinheiro, exortação e dinheiro, exortação e dinheiro. Não tem cura, não tem amor, não tem compaixão, não tem nada, é só isso. Então assim, fica para vocês decidirem quem tá certo. Se sou eu que estou aqui mostrando um vídeo, se é o rapaz aí que criticou ele no final, ou se ele é o verdadeiro correto da história. Falou?